Estamos de volta com o nosso podcast Entre a Cruz e a Graça. Nós já conversamos no primeiro bloco sobre mordomia do tempo e agora nós vamos para um tema que muitas vezes gera dúvida: mordomia dos dons e talentos. A Bíblia diz que nós somos administradores da multiforme graça de Deus. Pastor Valdemar, muitas pessoas se sentem perdidas porque elas não conseguem encontrar o seu dom, digamos assim, né? Aquele dom especial. Como nós podemos ajudar essas pessoas a descobrir os dons que Deus deu para elas, né? E qual é a diferença, se é que tem diferença, entre o dom espiritual e o talento natural? Talvez o primeiro ponto é que às vezes a gente quer ter um dom que às vezes a gente não tem. Eu, por muito tempo, quis se tocar violão, por exemplo. Gastei uma energia, paguei aula particular, tentei em vários momentos da minha vida até o dia que eu desisti. Não tinha esse dom. Mas o que me consolou nesse momento são as palavras de 1 Pedro 4,10, né? Servir uns aos outros, né, cada um conforme o dom que recebeu, né, como bons dispenseiros. Então, assim, todos receberam dons na minha leitura e até aqui, como servir. Dom é para isso, é para servir. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Às vezes a gente quer um dom. Eu nunca vi ninguém pedir o dom de limpar o banheiro da igreja. Você já viu alguém pedir esse dom? Não. Sempre é o dom de ser levita, pregador, profeta, dom da cura, né, dom, né, de tocar nas coisas e tudo virar ouro. Esse tipo de dom todo mundo quer. Agora, o dom, né, para ser um bom faxineiro, um bom carpinteiro, às vezes essa questão está de novo focada no conceito. É para mim ou é para o outro? É para Deus ou é para mim? Acho que esse é o aspecto. Então, Deus é generoso. Ele deu dons a todos. E ele até nos compara, né, como um corpo, e cada parte do corpo tem uma atribuição, tem uma função diferente. Enquanto o rim funciona fazendo uma ação específica, o coração faz outra. E se a gente ficar tirarem os nossos rins, a gente morre. Sem o coração, a gente também morre. Ou seja, todos são necessários para o bom funcionamento do corpo. Assim também, quando nós, cristãos, né, somos chamados por Deus para servir com o que ele já nos deu. E uma coisa que eu tenho percebido nesses anos todos é seja natural. Sabe, atue com aquilo que Deus te deu, você vai descobrindo naturalmente. Eu, por exemplo, sempre conto essa história, eu sempre tive muita dificuldade em pegar criança pequena no colo. E aí, quando minha esposa estava grávida da Silvia, minha filha mais velha, eu fiquei, cara, eu não vou saber pegar minha filha no colo. Aí eu estou acompanhando o parto, ali é cortado o cordão umbilical, o médico coloca a Silvia no meu colo, assim, foi um encaixe perfeito. Aquele dia eu entendi, talvez, da melhor maneira possível, o que é o nosso conceito da vocação, né? Essa questão nossa do Beruf, né, que Lutero falava, né, esse dom, conceito de vocações. Ele, como se ele estivesse me dizendo assim, calma, cara, até ontem você não precisava saber pegar uma criança no colo. Agora que você recebeu a tua vocação de pai, toma que o filho é teu. E ele me preparou um berço no meu colo. E foi tranquilo. E nunca deixei cair a minha filha. Foi, né? Até hoje confesso, quando é filho dos outros, eu evito pegar muito no colo, assim, não, mas quando era as minhas filhas dava certo, funcionava. Então, eu vejo que é muito natural, você vai descobrindo naturalmente, que você vai estar usando conforme a necessidade se apresenta, a vocação se apresenta. E o que eu tenho percebido é que quando você usa aquilo que Deus te deu, é prazeroso, né? Não é doloroso. Por exemplo, eu prefiro falar do que cantar. Então, quando eu estou falando, como agora, para mim é prazeroso, me faz sentir bem também. Quando eu vou cantar, por exemplo, a liturgia na igreja, que é algo que eu preciso, mas não é natural, assim, é um treino, é um esforço, eu sofro. Eu sofro mais, sofro insegurança, não me confortável, mas sei que é importante, sei que é necessário. Então eu faço
com esforço, e Deus tem me ajudado também, mesmo eu não tendo o dom natural de cantar, digamos assim, ele tem permitido que eu consiga servir a ele cantando nos cultos e servindo a ele dessa maneira. Então, a gente não devia se preocupar tanto na minha leitura qual é o meu dom, mas estar assim predisposto a servir. E em cada vocação que Deus te chamar e te dá, ele vai realmente, como diz aquele velho ditado, né? Ele vai nos capacitando. Né? Ele vai nos capacitando e vai colocando do nosso lado gente com dons diferentes para nos apoiar. Então, tem pessoas aqui, desde o seminário, o Genivaldo Wagner, um colega, que me ajudou muito no canto. Eu não conseguia pegar o tom, não ouvia o tom, tinha um bloqueio no ouvido, assim. E ele me ajudou, trabalhando comigo, né, ofereceu o tempo dele, o dom dele para me ajudar. E aqui na congregação também, né, tem músicos, então a gente ensaia. Então eu vejo assim que, mesmo quando você não tem aquela naturalidade toda, mas você tem uma vocação, Deus vai te ajudando, colocando pessoas, né? O Natan falou algo que me lembrou uma frase que é atribuída a Lutero, que Deus é oculto nas vocações humanas, quando ele falou em vocação, que Deus serve, né? Então, eu acho assim, sabe, às vezes a gente se preocupa demais, eu queria ter o dom que o Ramires tem, mas é do Ramires, cara. Eu queria ter o dom do Natan, né? O Natan toca harpa, mas é o Natan. Será que Deus precisa de dois Natan no Rio de Janeiro? Será que eu não preciso de um Natan, do Valdemar e do Ramires? E aí a gente se complementa, se apoia, um ajuda o outro, e aí a gente deixa, né, a gente deixa o orgulho de lado, a gente respeita mais o irmão ali, porque a gente sabe que ele tem dons que eu não tenho e vice-versa. Então eu vejo assim, nesse conceito, mais do que ficar catando dom, né? Sirva, né? Diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí ele vai te mandar. Pensando exatamente nesse conceito de o dom que se manifesta no serviço, é, algumas pessoas ficam com receio, com insegurança, né? Como o pastor Valdemar estava com insegurança na hora de segurar a filha, mas na hora deu tudo certo, né? Porque Deus o capacitou, né? Mas ainda assim, dentro das comunidades, algumas pessoas se sentem inseguras na hora de servir, de manifestar um dom que talvez ela não saiba que tem, né? Seja por, de novo, uma insegurança ou então um falso senso de humildade, né, que às vezes também pode acontecer. Como nós podemos ajudar essas pessoas a vencer essa barreira e então ela se colocar nesse local de servir ao corpo de Cristo com dons que talvez ela desconheça de si, né? Pastor Natan, pode nos ajudar com essa daí, por favor? Bom, vamos lá, que essa é uma pergunta e tanto, né, que eu acho que todo mundo fica atrás realmente de responder isso. Eu acho que o primeiro ponto que a gente vai prestar atenção nisso é da onde que está vindo essa insegurança. E eu diria que o primeiro motivo ainda é que a gente tem dificuldade de entender aquela coisa de fé versus obras. Porque quando eu tenho medo de falhar no meu dom, de não ser o suficiente, eu ainda estou querendo focar em desempenho, né? Na minha obra, ao invés de confiar na graça de Deus, porque o dom é dele, né? Então, a primeira coisa é o medo do meu dom não está à altura do que eu quero que ele faça, né? Eu acho que ali tem uma confiança nas obras ali. Eu acho que esse problema começa ali. E aí a gente entra naquela questão, né, do orgulho invertido, né, que é a humildade virada ao contrário ali, né? Porque isso disfarça o nosso orgulho, né? Eu não vou servir, ou eu tenho medo de servir, eu fico travado de servir com um dom pelo medo de não ser bom o suficiente, né? E aí eu prefiro não me expor à crítica, então. Na verdade, a humildade cristã, ela reconhece a fraqueza, mas ela confia numa capacitação que não vem de você, né? Então, ali é uma coisa muito libertadora quando a gente entende, e o pastor Valdemar trouxe, né, 1 Pedro capítulo 4, ali, o verso 10, né? Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Esse que recebeu, eu acho que fecha muito a questão ali, porque o dom era dádiva do Espírito Santo.
O dom, ele é entregue a você. Então, não existe necessidade de você ficar com medo, porque a glória é de Deus, ela não é nossa. Eu estou fazendo uma coisa que não é para me glorificar, não é para mostrar o meu desempenho, mas como o pastor ali disse, né? Deus dá um dom para cada um justamente porque a gente depende dos dons dos outros para atuar em conjunto. Então, aquele dom que Deus me deu, ele não é para funcionar sozinho, mas ele é uma engrenagem na grande igreja de Cristo que soma com todos os outros dons. E aí sim, esse medo do desempenho é porque eu estou focado ainda muito em mim mesmo, e a gente corrige isso focando isso no próximo. Para que Deus me deu esse dom? O dom não é para mim, o dom não é para minha glória, mas aí eu tenho que virar o meu olho na direção correta do que o dom aponta, né? O serviço à igreja, o serviço ao próximo, na minha vocação, eu estou edificando o corpo de Cristo e não me autoafirmando, né? Então, aí um bom jeito da gente começar a pensar nisso é essa mudança de olhar, né? Um conselho sobre como que a gente começa isso, mas acho que o pastor Valdemar tinha levantado a mão ali, eu acho que ele vai falar e depois eu volto numa coisa talvez mais prática. Não, você trouxe uma coisa, né, que eu acho que eu queria enfatizar. A insegurança vem exatamente daquela frase: o que os outros vão dizer? Né? E, e o que eu gostaria que Deus falasse, né? Que é diferente, né? Às vezes, o que os outros vão dizer, aí tem a ver com orgulho, né? Tem a ver com essa questão. Mas o que Deus vai dizer, sim, para nós, né? Falhando ou não, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, né? Então, assim, a fidelidade é mais importante do que, às vezes, a qualidade daquilo que você vai fazer, né? Então, assim, você quer servir da melhor maneira a Deus, mas, ao mesmo tempo, esse é a questão. Às vezes, isso né? Eu quero o que os outros vão pensar, então eu não quero que pensem que eu sou desafinado, que eu sou inseguro, que eu erro, né? E é interessante que isso é ao contrário, né? O nosso culto começa com a confissão de pecados, né? Que eu digo, eu errei, eu erro, viu, gente? Eu sou humano. E aí me lembrou, sabe, Natan Ramirez, de um filme, era uma série lá que falava até de uma família, de um pastor, e a filha aprontou, e aí o pastor estava preocupado, assim, né? E ele comentou com um leigo assim: o pessoal está todo mundo reparando, querendo ver como é que eu vou reagir à resposta da minha filha. E eu acho que eles estão achando que eu falhei como pai. Daí ele falou: não, pastor, ninguém está pensando que falhou como pai. A gente quer ver como é que o senhor reage quando a tua filha erra. Porque, em geral, a gente age muito mal quando os nossos filhos erram. Falta perdão, falta amor. Então, a gente quer ver como é que o nosso pastor age quando os seus filhos erram. Né? E aquilo fez ele pensar como é que ele ia agir com a filha. Ele estava mais preocupado em agir com a filha pela imagem. Puxa, minha filha aprontou, é sinal que eu não soube educá-la. Olha, eu estou preocupado com a minha filha? Não, estou preocupado comigo, com a imagem que as pessoas terão de mim como pai. Né? E não era isso que eles queriam ver. Eles queriam ver exatamente se o pastor que prega perdão, prega segunda chance, recomeço, na prática vive. Na verdade, eles queriam ver coerência. Então, quando eu erro, né, nos meus dons ali, no meu serviço, que ele vai ser imperfeito, eu também, como eu ajo diante da minha falha, do meu erro, a minha pregação é condizente com a minha prática, e isso diz muito, né, do cristianismo hoje. Nós somos cobrados, né, o cristão, por coerência, não é por perfeição. Né? A coerência é uma coisa importante também na hora de servir. Eu falo em servir, mas eu sou orgulhoso, né? Exato, eu acho. É, eu acho que esse ponto da fidelidade, ele resume muito a nossa prática cristã, né? Então, uma coisa que eu acho que seria prático para quem assim tem o dom, mas quer usá-lo e não sabe como começar ou se sente mais acanhado, é começar no pouco, onde é mais fácil ser fiel, né?
A gente começa naquele grupo mais restrito ali. Então, um bom lugar de você exercitar os seus dons é dentro da sua própria família, né? Na igreja, se a tua igreja for um pouco maior, talvez num círculo mais próximo de amigos, ao invés de já começar pela comunidade inteira, você começa exercitando os dons ali no pouco, e como a Bíblia diz, né? Aquele que é fiel no pouco, ser colocado sobre coisas maiores. E é um bom jeito de você treinar e você ir exercitando, seja lá qual for o dom que Deus deu, com fidelidade, né? A gente não está cobrando a performance, por isso você pode se dar o tempo de se preparar. E é uma coisa interessante que todos nós aqui, né, que hoje somos pastores, a gente passou por um treinamento parecido com isso também nos nossos anos de formação, né? Quando entra lá no seminário, o que a gente faz? Nada, né? A gente vai começar aos pouquinhos, ganhando atribuições em doses homeopáticas, até que chega o final da nossa formação e a gente está com toda a responsabilidade de uma congregação inteira, né? É um serviço grande, mas que começa ali no pouco, para a gente ir administrando essa questão. Então, uma ação simples com o dom, não ficar esperando palco ou alguma coisa assim, para fazer o que você pode no lugar que Jesus te colocou e ser fiel no pouco, naquela obediência simples. Isso é o caminho para vencer a primeira coisa, que é a inércia, né? De não se mexer, de não fazer nada. Mas que a inércia é rompida, as coisas vão aos poucos sendo trabalhadas, né, pastor? Eu lembrei de uma história agora, depois o Ramires pode cortar o que for desnecessário, ou alongando demais a conversa. Eu trabalhei no ministério da igreja, né, na Hora Luterana, Voz da Cruz. Na época ela se chamava Cristo para Todas as Nações. Ela tinha os programas de rádio e tal. E com esse nome, às vezes a gente recebia ligações de pessoas que queriam servir. Queriam se servir. Aí, como era Cristo para Todas as Nações, imaginava muito missão no exterior. Então, certa vez me ligou um rapaz, ele se disse cristão evangélico, de uma igreja pentecostal, e que ele recebeu um dom de Deus. Ele falou, que benção, qual é o dom? De ser missionário na África. Eu falei, missionário na África, esse é o dom que Deus te deu. Sim, esse é o dom que Deus me deu, e eu estou me colocando à disposição de Cristo para todas as nações para ir. Vocês só precisam me sustentar lá e pagar a passagem. E aí eu vou ser missionário na África. Aí eu, pensando no nosso conceito de missão, e até isso que o Natan falou, de grupos menores e tal, né? E Deus chama para a gente servir a partir do lugar que a gente está, primeiramente, né? Dos pequenos grupos, como o Natan falou, em casa e tal, na cidade onde a gente nasceu, e aí que a gente vai depois sendo chamado para ir até para o seminário, como foi o nosso caso aqui. Aí eu falei assim, mas você já é missionário aí na sua igreja local? Ele falou, não, pastor, Deus me deu uma vocação, é ser missionário na África. Na África é muito grande, aonde? Na Bíblia e tal. Eu falei, mas você fala inglês? Não. Como é que você vai ser missionário? Não, Deus me deu o dom de ser missionário, ele vai dar um jeito. Então, foi difícil desconstruir a ideia na cabeça dele de que a vocação, né? Como é que ele tinha essa clareza que era isso? Ele não estava nem preparado para ser missionário, nem academicamente, nem pessoalmente, nem na questão de idioma, nem na questão econômica e nem na questão de, no dia a dia, treinar, praticar esse dom. E aí sim, eu imagino que Deus poderia chamá-lo para uma missão como essa, mas antes eu acho que ele devia servir na igreja local, né, no seu dia a dia, ser um missionário, porque ser missionário não tem muito a ver com o lugar onde você está, mas é muito mais a tua atitude de testemunho, de ir ao encontro das pessoas e falar de Jesus. Não precisa ir para a África para ser missionário, podemos ser missionário dentro de casa. Amém. O pastor Valdemar me lembrou de um depoimento que eu ouvi de uma missionária. Já tem um tempo, ela é da Igreja Batista, vinculada à Junta de Missões Mundiais da Igreja Batista, e ela me contou isso, que quando ela estava se preparando para fazer missões, Deus colocou no coração dela um amor muito grande pela Bolívia. Então ela orava, Deus me dá a Bolívia, eu quero ir para a Bolívia, eu quero fazer missões na Bolívia, eu quero ser missionária na Bolívia. E ela falou que uma vez Deus usou um irmão ou uma irmã, não lembro lá direito,
para falar com ela e chamou a atenção dela e falou assim: mas escuta, você quer tanto ir para a Bolívia, mas você já falou de Cristo para sua vizinha, dona Olívia, que está ali do lado, né? E aí, e aí eu lembrei disso porque realmente ela falou assim, foi uma puxada de orelha porque ela não tinha falado de Cristo nem para a vizinha dela, que chamava Olívia, né? E estava querendo ir para o exterior. Gente, né? Aquela coisa da fidelidade no pouco que a gente vai exercitando, né, para ser colocado sobre as coisas ali. Não tive como não lembrar dessa história depois do que o pastor contou ali. Obrigado, essas histórias com certeza vão permanecer porque são enriquecedoras, né? E aí, o pastor Valdemar foi comentando é, sobre a questão do testemunho, né? E o pastor Natan sobre o local onde Jesus nos chama a servir. E aí eu tô tomando um cafezinho aqui, eu lembrei, né? Acabei vendo isso daqui, não sei se vai dar para ver, né? A caneca do Imu. E aí, pensando sobre dons, talentos, e mordomia, né, nós podemos afirmar que a nossa mordomia, a mordomia cristã, ela não se restringe à igreja, né, à nossa comunidade. Né? Nós podemos então, e devemos, na verdade, usar os nossos dons e talentos para impactar a sociedade que nós vivemos, né? Talvez nós não conseguimos mudar tudo, né? Mas conseguimos levar frescor para alguém que precisa, né? Talvez a gente não precise ir para o campo de guerra para poder espalhar a paz, né? Nós podemos simplesmente falar da paz com o nosso vizinho ou para uma criança que vive em segurança familiar, enfim, né? Problemas sociais não faltam no nosso Brasil, né? No mundo como um todo, né? Por isso eu gostaria da resposta de vocês, né? Falar um pouco sobre esse assunto, em como esse nosso testemunho, né, pode impactar positivamente a vida de outras pessoas. Não sei se vocês têm talvez alguma história também relacionada a isso, né? Na medida em que nós praticamos o amor de Cristo, né? No momento em que servimos com os nossos dons, com os nossos talentos, fora da nossa igreja, né? Alguém tem uma história com relação a isso? Nós geralmente olhamos isso como serviço social, né? Geralmente isso entra ali, né? Eu até aqui, como eu trabalho em Copacabana, né, que é um lugar que as pessoas acham, pensam em Copacabana, pensam no hotel Copacabana Palace. Então, a gente tem muitas pessoas de classe média, classe alta aqui que não precisam de ação social no sentido de econômico, né? Mas eu até comento que a ação social, ela é uma ação que vai ao encontro das necessidades das pessoas. E tem pessoas de classe média e classe rica que talvez não tenham problema financeiro, mas tem outros tipos de problemas que nós podemos ajudar. Questão da solidão, questão de várias situações. E aqui em Copacabana também nós temos famílias com muitas necessidades materiais. A congregação aqui ajuda 20 famílias com cestas básicas. A gente tem trabalhado cursos de inglês com crianças das comunidades aqui, para dar a elas uma nova oportunidade de conhecer um novo idioma, fazer cursos de informática, que agora é uma segunda etapa, e, ao mesmo tempo, né, conversando com essas mães. Por exemplo, a gente viu agora a semana aí, perto do Natan, uma tragédia, né, que é uma tragédia urbana, que é a ocupação de território por bandidos, pelo crime organizado. O Natan é impedido de ir em muitas ruas do bairro onde ele reside, eu aqui também em Copacabana, não posso bater em todas as casas se eu quisesse, como era na minha cidade natal. Então, o crime organizado tem muitos soldados, e todos esses soldados têm mãe, e todas essas mães choram quando seu filho morre, mesmo sendo bandido. E, e a gente, às vezes, não pode levar o consolo a todas as mães que sofrem que o filho bandido ou o filho policial foram mortos, né, num conflito entre polícia e bandido. Mas aqui tem uma senhora que é mãe de traficante, de soldado do tráfico, que a gente tem acompanhado. Então, eu queria usar isso como um exemplo, né, de que pode ser que a gente não resolva o problema da criminalidade, a gente não leve o consolo para todas as mães que estão chorando por causa dos seus filhos que são causadores de violência e que acabam virando vítimas dessa violência, morrendo,
né, ou policiais que estão defendendo a sociedade dos criminosos e que caem em combate. Mas a gente pode tentar, pelo menos, enxugar a lágrima de uma mãe que está preocupada, que ela, inclusive, precisa de cesta básica porque ela não aceita o dinheiro que vem do tráfico. Ela não aceita que o filho coloque o dinheiro em casa porque ela sabe de onde vem o dinheiro dele. E por isso ela passa necessidade. E ela não é nem cristã, ela é um bandista, né? E hoje, inclusive, ela vem aqui conversar comigo, né? Ela vem às 2h30 para a gente conversar. E é comigo que ela desabafa, porque ela não conta lá em cima que o filho dela é criminoso. Tá? Ela tem vergonha e ela tem medo que as pessoas tratem ela diferente porque o filho é bandido. Então, você pode servir a uma pessoa e, dessa maneira, você está trabalhando pelo bem da cidade, né? Então, às vezes, a gente acha que é muito pouco, a gente olha para outras igrejas, a gente diz, nossa, mas eles fazem tanta ação social. A gente faz muita ação social, só que a gente faz em silêncio, faz no individual, né? Não no colher, às vezes não tem uma grande ONG, né? Igreja não é ONG, né? Igreja é igreja. É importante lembrar que o dom nunca é pequeno demais para servir, né? Ele sempre é na proporção certa para aquela pessoa que precisa, né? O dom não é para nós, nós aprendemos isso nessa conversa, mas o dom é para o próximo, né? Cristo nos usa as nossas mãos, usa os nossos braços, a nossa boca, né? E às vezes até as nossas lágrimas para poder servir outras pessoas, né? Então, obrigado pelo testemunho, pastor. Que Deus continue abençoando o senhor aí nessa conversa que vai ter, né? E que todos nós possamos usar os nossos pequenos dons, que só aparecem quando eles são necessários, né? Por vezes, isso vai acontecer, que nós tenhamos a nossa mente transformada de que cantar, ministrar, pregar, né, ser liderança, não é o único espaço de exercer os dons, né? Eu posso servir a Cristo de forma muito agradável, limpando, né, o banheiro da nossa comunidade, trocando a lâmpada, varrendo, né, abraçando uma pessoa, né, trabalhando não só para o bem da nossa comunidade cristã, mas também para o avanço do reino de Deus na terra, né? Para quem não conseguiu ler o que está aqui escrito, né? É o texto de Jeremias 29, diz assim: trabalhe para o bem da cidade, né? Que é o lema, né? Foi o lema do IMU, né? Que é o encontro, a imersão urbana, né? Que acontece aqui no nosso distrito. Nós encerramos esse bloco, né, com muito aprendizado. Mais uma vez, muito obrigado aos pastores. Na semana que vem, no bloco que vem, nós falamos sobre mordomia dos recursos financeiros. Então, se esse podcast foi importante para você, lembra de compartilhar. Copia o link ali e envia para o seu vizinho, para a sua vizinha, para os seus amigos, né, para os seus familiares, para que eles possam também ser instrumentos de Deus com seus dons, onde quer que eles andarem, tá bom? Onde quer que Deus os chame. Lembra de curtir, de comentar também esse episódio para ele ter mais engajamento e chegar a ainda mais pessoas. Nós encerramos por aqui. Até semana que vem. E lembre-se, entre a cruz e a graça, há sempre esperança. Tchau, tchau.